Eu quero trazer uma ministração aqui para nós, que tem como tema: a decisão é nossa, mas o caminho é Cristo. Tá? Então, se você puder, repita comigo: a decisão é nossa, mas o caminho é Cristo. Amém. Você já tomou alguma decisão na sua vida? Provavelmente todos aqui já tomaram alguma decisão. Até o Benjamin, que tem 2 anos, já tomou também decisões na vida. Tem hora que ele decide em levar uma bronca, né? Acontece isso, está acontecendo com maior frequência agora. Mas enfim, decisão é uma coisa que nós tomamos, né? E você toma uma decisão quando você está determinado com algo, né? Você não toma uma decisão se você está em dúvida. É tanto que a palavra decisão, se você pesquisar no dicionário, ela tem como significado, é você ter certeza de uma coisa, é você determinar algo, é você estar decidido por algo. Então decisão é, por exemplo, estou decidido em me casar, né? Estou decidido em comprar algo, estou decidido na roupa que eu vim para a igreja, eu me decidi lá, né? As irmãs têm maior dificuldade com isso, né? Os homens normalmente pegam lá uma camisa, pronto, tá bom, estou pronto. Mas você, para chegar até aqui, você teve que tomar decisões. Você teve que tomar algumas atitudes. Mas, nós, antes de adentrarmos no texto, eu queria dizer para vocês o que não é decisão. Decisão não é você ficar perplexo por algo, né? Você ficar naquela dúvida, né? Você está meio, não sei se é isso que eu quero, né? Tem até aquele termo, não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, né? Então você fica ali numa dúvida cruel, não sei o que fazer. Decisão também não é hesitação, ou seja, antes de tomar, você fica hesitando: será que eu vou, será que eu não vou? Né? Já viu quando você vai atravessar a rua? Ou até mesmo você está dirigindo e está esperando para poder entrar numa avenida, e aí você está ali com o seu carro, e aí você vê os carros passando, e aí você fala: poxa, eu vou. Aí você hesita: não vou. Né? Então decisão não é quando você hesita também. Decisão também não é o quê? Um sentimento de covardia, de indecisão. Né? Então tudo isso está relacionado à palavra decisão. E é por isso que eu trouxe essa introdução aqui, para que nós venhamos a ler juntos os Salmos de número 84. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 84, nós iremos ler a princípio o versículo 5 ao versículo 8. Eu vou ler na versão NVT. Glória a Deus. Que diz o seguinte: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Talvez na sua versão esteja: cujo coração estão os caminhos aplanados, ou até os que são peregrinos de coração. Versículo 6: quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Glória a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para nós orarmos. Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da tua santa presença, papai. E nós desejamos, Senhor, mais, desejamos em um lugar mais profundo, desejamos, Senhor, contemplar a beleza da tua santidade. E nós, Senhor, pedimos: Espírito Santo, cumpra o teu querer nesta noite, através da tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Pai. Venhamos, Senhor, a estar atentos à tua voz. Espírito Santo, sonda cada coração aqui nessa noite, meu Pai. E entra, meu Deus, Senhor, com uma solução divina sobre vidas nesta noite, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então a decisão é nossa, mas o caminho é Cristo. Mas vamos para o contexto desses salmos, o Salmos de número 84, que é um salmos no qual provavelmente você já leu, provavelmente você já meditou nele. É um salmos muito lindo, é um salmos de Corá, que traz sobre a adoração ao Senhor, sobre o louvor ao Senhor.
Esse salmista, quando ele escreve, ele está num período nostálgico. Você sabe o que é nostalgia? É quando você está com saudade de algo muito bom que você viveu atrás, há um tempo atrás. Talvez você é nostálgico à sua infância. Quando você vê um desenho lá, você fala, nossa, isso faz me lembrar da minha infância. Então aí você tem aquele período de nostalgia, né? Você fica com aquela saudade, nossa, como era bom, né? Na época que eu ficava assistindo desenho e era só essa a minha função, mas, né, você tem aquela nostalgia. E esse salmista, ele estava nostálgico, né? Corá aqui diz, né, os descendentes de Corá, ele escreve esses salmos nostálgico com algo, com a presença de Deus, com a presença do Senhor. A presença de Deus no Antigo Testamento era representada através do templo do Senhor. Somente ali no templo de Deus havia a presença do Senhor, havia a presença de Deus. Então nós vemos que esse salmista, quando ele começa esses salmos, ele não está em Jerusalém, porque o templo ficava na cidade de Jerusalém, então ele estava distante de Jerusalém. E diante dessa distância de Jerusalém, ele lembra de como é agradável o lugar de habitação do Senhor dos Exércitos. Ele lembra de como é amável, de como é maravilhoso, de como é gratificante estar diante da presença do Senhor. E ele começa descrevendo ali, ele começa a colocar em palavras o sentimento que estava no seu coração. Ele começa a dizer que ele se sente desesperado, ele se sente totalmente angustiado, ele se sente totalmente aflito com o desejo de estar na presença do nosso Deus. Ele fala no versículo 2, sinto um desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Ele estava com aquele desejo. E ele continua, porque ele diz na continuidade do versículo 2, com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Nós vemos que ele já tinha uma experiência com Deus. Os descendentes de Corá, quando eles escrevem isso, ele sabia o que era bom, ele sabia o que era maravilhoso, ele sabia o que era estar diante da presença de Deus. E ele então, nessa nostalgia no seu coração, ele escreve esses salmos. Ele traz aqui esses salmos. E ele continua. E é interessante que agora, diante dessa nostalgia dele, ele até inveja os passarinhos. No versículo 3, diz aqui para nós, que até o pardal encontra o lar e a andorinha faz o ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. A nostalgia, o desejo ali daquele salmista, do salmista escrever, ele fala que até o pardal tem um lar, até o passarinho tem um ninho perto do altar. Ele tinha o entendimento que o local da presença do Senhor, que o templo, o local que representava a presença do Senhor, era tão maravilhoso que ele estava até querendo ser um passarinho. Ele queria ser até um pardal, porque ele queria estar continuamente na presença de Deus, na presença do Senhor. Aleluia! E aí ele fala no versículo 4, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. A presença do Senhor é um local onde nós cantamos louvores a Ele. É um local onde nós adoramos a Ele. É um local onde nós nos entregamos a Ele. E ele tinha convicção que nesse local as pessoas são felizes. Ele tinha convicção que nesse lugar você vai ter alegria. Ele tinha convicção que o lugar da presença do Senhor concede alegria no nosso interior. E ele chega então no versículo 5, que é o versículo no qual nós iremos meditar com uma maior profundidade, que é: como são felizes os que de ti recebem forças, porque decidem percorrer os teus caminhos. Decidir percorrer os caminhos do Senhor. Decidir percorrer o caminho que Deus tem para as nossas vidas. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele falou algo em João capítulo 14, ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
e que não há nenhum caminho, não há nenhum outro meio de chegar ao Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Ou seja, o caminho que o salmista que ele está trazendo é o caminho de ir até Jerusalém, o templo, a casa do Senhor. Trazendo para o Novo Testamento, nova aliança, nós podemos dizer que o caminho que nós percorremos é o caminho da vida cristã com Jesus. Nós decidimos, ou talvez você ainda não decidiu, mas hoje é noite de você decidir de estar no caminho de Jesus, de estar no caminho de Cristo, de estar no caminho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Aleluia! E o que é lindo é que o salmista ele fala que aqueles que decidem percorrer este caminho, aqueles que entendem de andar nesse caminho aplanado, nesse caminho que o Senhor tem preparado, eles vão receber força, eles vão ser felizes, eles vão ser fortalecidos. O que é lindo que nós podemos aprender aqui é que o salmista nos fala que quando nós seguimos o caminho para Jerusalém, Antigo Testamento, e o caminho que é Cristo, Novo Testamento, nós seremos felizes, nós seremos alegres e nós iremos receber força. Quem nos ajuda e nos fortalece para continuar neste caminho é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Talvez você já se perguntou: eu não sei o que o Senhor viu em mim diante das minhas falhas, diante dos meus pecados, mas Ele olhou para você, o Senhor Deus Pai, e Ele te amou porque você é filho, você é filha. E diante deste amor, Ele apresentou o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. E nesse caminho que você tem percorrido até os dias de hoje, você não sabe o que te mantém em pé, mas o que te mantém em pé é você decidir viver este caminho. Decisão de tomar o caminho de Cristo nos fortalece e nos dá alegria. Nos dá alegria para perseverar, nos dá alegria para continuar, nos dá alegria para poder permanecer na presença do Senhor, permanecer na vontade do Senhor. A decisão ela parte de cada um de nós, mas a força vem do Senhor. O que eu e você temos que fazer é: eu vou permanecer no caminho. O que te vai manter no caminho é Jesus, é o Espírito Santo. Mas aí o que acontece com nós seres humanos? Nós achamos que temos que ter força para estar no caminho que é Cristo. Nós achamos que primeiro eu vou ter força, quando eu tiver força eu vou para a igreja. Quando eu tiver força para orar, aí eu oro. Quando eu tiver força para louvar, aí eu louvo. Quando eu tiver força para pregar, aí eu prego. Quando eu tiver força para cantar e servir na igreja, aí eu sirvo. Mas o salmista está falando aqui o caminho inverso. Decida em viver os meus caminhos e eu te darei força. O que vai nos sustentar, meu irmão, você está fraco, glória a Deus, vai no caminho e Ele te fortalece. Meu irmão, está difícil a sua caminhada cristã, continua e Ele te fortalece. Você está sem força para orar, vai para o seu quarto, feche os seus olhos e deixa que o Senhor te fortaleça. Deixa que o Senhor te guie, deixa que o Senhor direcione a sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Só que aí chega o versículo 6, e o versículo 6 ele já começa: quando passarem pelo vale de choro, ou em outra versão, quando passarem pelo vale de Baca, quando passarem por esta região. E o que é essa região? Alguns comentaristas dizem que é um local árido, um local de seca, um local onde não tem água, um local difícil de sobrevivência. E até o salmista aqui, até o versículo 4, ele fala, a nostalgia dele da presença do Senhor. No 5 ele começa a traçar o caminho até a presença de Deus. Mas chega no 6, diante desse caminho que ele está, ele diz que ele chega no vale de choro, no vale de Baca.
E esse vale de choro é um lugar onde nós somos provados. O lugar onde nós somos ali confrontados. Um lugar onde nós achamos que não temos mais força. Um lugar onde a água para. Um lugar onde ali não tem mais refrigério. Mas o que o salmista fala para nós é que neste local algo maravilhoso acontece, um milagre acontece. Ele diz: ele se transformará no lugar de fontes revigorantes. Meu irmão, você tomou sua decisão por Cristo? Você está caminhando e sentindo fortalecido por Cristo? Glória a Deus! Mas o vale de choro vai acontecer, é inevitável. Mas diante desse vale de choro, o Senhor transformará este local em fontes revigorantes. Ele transformará aquele local árido, aquele lugar difícil, aquele lugar onde talvez as lágrimas é o seu alimento, em uma fonte revigorante. Sabe o que é uma fonte revigorante num lugar de seca? Sabe quando você está com muita sede? Mas muita sede? E aí você encontra aquela água lá distante, você vai correndo e bebe aquele copo d'água gostoso. Desce aqui na sua garganta e fala: meu Deus, que coisa maravilhosa. É revigorante. A questão é que nós, quando estamos no vale de choro, a gente acha que a melhor maneira é voltar o caminho que a gente estava seguindo. Nós, quando estamos no caminho que é Cristo, no caminho que é o Senhor, a circunstância difícil vem, nós tomamos a decisão: está difícil, eu vou voltar para trás, porque do jeito que está, eu achei que eu tomando a decisão por Cristo ia melhorar a minha vida, só está piorando. Só estou encontrando mais dificuldade, só estou encontrando mais luta, só estou tendo mais tribulações, mais dificuldades. E aí nós achamos que a melhor coisa é voltar para trás para tentar nos saciar de algo que venha saciar a nossa sede. Mas o vale de Baca, o local de choro, ele faz parte do cristão. E diante deste local, o que nós devemos fazer é apenas confiar naquele que mostrou o caminho para nós. Naquele que está conosco, naquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos guia. Aleluia! A transformação em fontes revigorantes é uma ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Isso me faz recordar João capítulo 4. A mulher samaritana vai meio-dia lá buscar água no poço de Jacó. E quem estava ali naquele local, naquele dia exato, meio-dia, com aquele sol tenso? O caminho. O caminho. O Deus encarnado, estava ali presente. E aquela mulher que vivia uma religiosidade, aquela mulher que não sabia qual que era o lugar certo de adorar, aquela mulher que tinha uma vida angustiada, uma vida triste, ela estava no seu 5º relacionamento, tinha ali totalmente sua vida destruída, estava angustiada, estava num vale de choro, estava num vale de Baca, estava numa situação totalmente adversa. Ela vai no local, meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. Porque quando nós estamos num momento difícil, meu irmão, a gente não quer ver a cara de ninguém. A gente não quer ver o nosso irmão, a gente vê o irmão da igreja, tem hora, e a gente está num momento difícil, passando uma dificuldade, e aí você vê aquele irmão, você não quer nem cumprimentar o irmão, não é porque você não ama o irmão, é porque você está tão complicada a situação que você não quer nem ter a socialidade. Mas aí, mesmo que você não queira, Jesus ele vai estar lá no poço te esperando. E Jesus estava nesse poço. Jesus estava nesse poço. E nós vemos que ali algo sobrenatural ocorre. Jesus conversa com aquela mulher e ele se apresenta como o caminho. Ele se apresenta como o Messias, ele se apresenta como o Senhor, ele se apresenta como o Redentor, ele se apresenta como aquele o qual todos estavam aguardando, Jesus, o Filho de Deus. Aleluia,
Glória a Deus. E o que é lindo, que aquele vale de choro que aquela mulher se encontrava, aquele local difícil no qual ela estava, ela agora recebendo ali o caminho, Jesus Cristo, ela volta para sua vizinhança e já começa a falar para todo mundo quem ela conheceu, quem esteve com ela. Ali nós vemos a prova da transformação de um tempo de choro em águas, em fontes revigorantes. Uma pessoa que não tinha coragem de ir no local público, porque encontrar com outras pessoas é a mesma pessoa agora, após encontrar com Jesus, ir agora na vizinhança e falar: eu encontrei com o Mestre, eu encontrei com o Messias, eu encontrei com o caminho, a verdade e a vida. Eu não tinha mais vida, eu não tinha mais nem como me relacionar com outras pessoas, mas aquele que é a vida se revelou para mim, aquele que é a vida mostrou um caminho para mim, aquele que é a vida me mostrou e eu decidi: eu quero viver este caminho, eu quero viver este caminho. E agora aquela mulher, ela anuncia: eu conheci o Messias, eu conheci Jesus, eu conheci aquele que nós aguardávamos há tanto tempo. E ela já sai no modo evangelista assim, turbo, porque diante de uma notícia boa a gente não consegue ficar quieto. Diante de uma notícia maravilhosa a gente não consegue ficar quieto. Diante de uma transformação de um lugar árido para fontes revigorantes, nós não conseguimos ficar quieto. Meu irmão, talvez você se encontre num local árido. Talvez sua família encontre num local árido. Talvez sua vida espiritual não tem nenhuma gotinha ali do Espírito Santo, você se sente distante. Mas o que Deus está querendo falar para nós nesta noite é que Ele vai transformar isso numa fonte revigorante. Ele vai transformar isso numa fonte revigorante. Aleluia, glória a Deus. E Ele fala: as primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Ou seja, as fontes revigorantes, as primeiras chuvas do Senhor vão te cobrir de bênçãos. Você vai sentir uma alegria que você nunca sentiu. Não é porque você conquistou alguma coisa, mas é porque aquele te conquistou na cruz do Calvário. É porque Jesus te conquistou na cruz do Calvário. Então, diante dessa alegria, você se alegra e essa chuva de bênção inunda seu coração. Aleluia. Versículo 7. E eles continuarão a se fortalecer. Versículo 5, quando tomamos uma decisão, somos felizes e somos fortalecidos por Cristo. Versículo 6, passamos pelo vale de choro, vale de dificuldade. Experimentamos a transformação de fontes inesgotáveis. E aí chega o versículo 7. E no versículo 7, nós somos fortalecidos mais. É Deus que nos fortalece. Igreja, o que nos mantém de pé não é o seu cargo que você exerce, não é a quantidade de vezes que você leu a Bíblia, não é isso, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te levanta pela mão, é o Senhor que mostra para ti a glória dEle. E o que acontece quando nós vivemos isso? Nós somos assim como os descendentes de Corá no início. Sinto um desejo profundo de estar na presença do Senhor. Morro de vontade de estar diante do Senhor. Tenho um desejo, eu sei que o local de habitação do Senhor é amável, é agradável, é bom, é perfeito, é maravilhoso. Aleluia! Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Sabe o que é lindo? Que quem vai se apresentar diante do Senhor é cada um de nós.
Hoje nossa peregrinação é para onde? Para Nova Jerusalém. O que nós aguardamos, igreja? A vinda do noivo. O que nós aguardamos, igreja? A vinda do nosso Senhor. A vinda do nosso Jesus. A vinda do nosso Cristo. Nós aguardamos isso. Nós como igreja precisamos estar sempre colocando isso em nossa memória, trazendo aquilo que nos dá esperança, a vinda do noivo. E o noivo, ele vem buscar uma noiva. Ele não vem buscar uma criança. Ele vem buscar uma noiva, e uma noiva preparada. Uma noiva que entende que o vale de choro acontece, mas que depois vai se transformar em fontes revigorantes. Uma noiva que entende que quem fortalece e mantém de pé não é a nossa própria força, mas é a força do Senhor. Uma noiva que entende que o lugar de habitação do Senhor é agradável. Uma noiva que entende que morre de vontade de encontrar com este noivo. Nós estamos em peregrinação. Nós estamos vivendo dia após dia aqui neste mundo. Mas diante da vida que nós vivemos em Cristo, no caminho, na verdade e na vida. Espírito Santo de Deus. E eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Que a nossa oração, igreja, seja: vem noivo, vem noivo, vem noivo. Nós estamos o aguardando, nós estamos esperando a vinda daquele que prometeu, da vinda daquele que disse que da mesma forma, os anjos falaram, da mesma forma que vocês veem, ele subindo, ele também virá buscar a vida de vocês. Aleluia. E eu volto então para o tema da mensagem. A decisão é nossa, mas o caminho é Cristo. A decisão por esse caminho de peregrinação, de viver em Cristo, ela é parte de mim e do seu coração. E ela é diária. Tem uma novidade aí para ti. É uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. A vida cristã não é a vida de uma vez por semana. A vida com Cristo é uma vida diária. Quando a mulher samaritana pergunta para Jesus, e ela fala: Jesus, onde é o lugar para eu adorar? Os judeus falam que é no templo. Os samaritanos falam que é no monte. E Jesus responde: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Nós, como servos de Cristo, tomamos a decisão por Cristo. Então uma decisão que deve ser tomada diariamente. Diariamente. E a decisão de caminhar em Cristo, nós seremos felizes. Nós seremos felizes. No informe das missões, o que mantém a alegria dos nossos irmãos nigerianos? Já parou para pensar? Com certeza não é aquele bloco no qual eles estão sentados. Com certeza não é a estrutura da igreja no qual eles têm. Talvez com certeza não é nem a família, porque talvez os pais ou familiares nem cristãos eles são, e talvez já foram expulsos até de casa. Ou até alguns familiares já foram mortos. O que mantém a alegria e a constância daquele povo é a decisão diária de seguir o caminho, de seguir a Cristo, de seguir o Senhor. O que nos faz fazer, não é pecado a gente ter essa estrutura, sentar numa cadeira confortável, glória a Deus por isso, temos esse privilégio. Mas nós não podemos fazer disso e negligenciar a decisão diária por Cristo. O que nos tem que manter alegres, o que tem que nos manter felizes é entender que Cristo morreu na cruz por amor a nós.
Cristo morreu por nós e isso nos dá o privilégio de poder ter comunhão com Ele. E nós somos felizes porque a nossa força vem do Senhor. As consequências de seguir o caminho, de tomar a decisão. Nós sabemos que o lugar de habitação do Senhor é agradável, é amável, é maravilhoso. A decisão por Cristo diária, você desfruta da presença do Senhor diariamente. Você desfrutar do Senhor, você desfrutar do achego dEle, você desfrutar da presença dEle. Quando estamos reunidos aqui como igreja, nós temos o privilégio de reunir juntos na casa de oração e desfrutar da presença do Senhor juntos, de adorarmos a Deus juntos. Como é amável quando estamos em adoração, cantando, talvez um cântico espontâneo, talvez um louvor, um hino que nós conhecemos. E ali, nesse momento a gente se desliga daquilo que está à nossa direita, à nossa esquerda, e ali a gente entrega a nossa adoração ao Senhor. E como é agradável isso, igreja. Como é amável isso. Como é bom quando nós buscamos isso. Quando tomamos a decisão pelo caminho, por Jesus, nós sabemos o quanto isso é amável. O quanto isso é agradável. Nós, quando tomamos a decisão de seguir Jesus, nós temos desejo e vontade de estar nos pátios do Senhor. Nós queremos experimentar mais e mais. Nós acordamos um dia, conforme o John comentou aqui um testemunho, e num dia sozinho ali nós queremos, eu quero experimentar hoje um pouco mais da presença do Senhor. Porque nós sabemos que é um lugar agradável. É um lugar amável. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E no versículo 10, ele diz: um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Em outra versão diz: sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares ao meu modo. Vale mais um dia na presença do Senhor, vale mais um dia de entrega e adoração a Deus, do que 1000 dias. 1000 dias são quase 3 anos, de viver na minha maneira de viver. Ou seja, você viver 1000 dias do jeito que você quiser, não se compara do que um dia, 24 horas, na presença desse Deus, na presença desse Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé.